Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Tudo bem, Eli? Bem-vinda, bom dia. Vamos falar sobre esse clima quente em vários sentidos aí em Brasília? Tá um calorão. Aqui tá um calorão. Ontem a gente foi comprar picolé ou sorvete de frutas, né? Porque no calorão pega bem um limãozinho, uma manguinha, maracujá. Não tinha. Os estoques de sorvete de fruta fresquinhos acabaram assim, pelo menos no meu bairro. Mas também está quente aqui em Brasília, na política e até na economia, né? A gente vai ter, por exemplo, amanhã um dia bastante quente, porque o general Augusto Heleno, que foi chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional no governo Jair Bolsonaro, com gabinete dentro do Palácio do Planalto. E durante todo o tempo, todos os 4 anos, ele vai depor na CPMI dos autos golpistas, lá no Congresso Nacional. E atenção, né, o Augusto Heleno, que é tríplice coroado, foi primeiro de turma em todos os cursos importantes do Exército, ele está com o Bolsonaro desde o primeiro momento. Ele abriu as portas do Bolsonaro, das Forças Armadas para o Bolsonaro. Ele acompanhou toda a campanha do Bolsonaro, assumiu desde sempre, desde o primeiro minuto, um cargo importante e ficou até o fim. E ele é um general de 4 estrelas, da reserva, mas de 4 estrelas. Foi do alto comando, foi da MINUSTAH lá no Haiti, foi comandante da Amazônia. Ele é um cara importante nas Forças Armadas, no Exército, e foi muito importante no governo Bolsonaro. Vamos ver o que ele diz. Eu conversei na sexta-feira rapidamente com o general Heleno e ele disse que nunca participou não participou daquela reunião em que o Bolsonaro mostrou o minuto de golpe para os comandantes militares, diz que nunca participou de reunião com esse tom de golpe, enfim. Vamos ver, deve ser isso que ele vai falar. Bem, também amanhã é o último dia de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. Ele foi ao Supremo, a última sessão do Supremo que ele participou foi na semana passada, e ele deu a visão dele, da era dele na Procuradoria-Geral da República. Mas, cá para nós, há controvérsias, né? Porque o Augusto Aras passou pano para o Bolsonaro o tempo inteiro, na pandemia, no pós-pandemia, na questão dos filhos, na questão dos amigos, dos aliados. Então, fim do Aras amanhã. Aí você tem também a ata do Copom, que vai explicar a segunda queda de 0,5 ponto percentual nos juros e vai projetar, sinalizar o que vem aí pela frente. Então, terça-feira, um dia quentíssimo, gente. Tudo bem. E ainda com reflexos essa semana, Eliane, do que veio a público da delação do tenente-coronel Mauro Cid sobre uma consulta, que seria uma consulta do ex-presidente Bolsonaro sobre o golpe, com o comandante da Marinha concordando. Eu queria que você destacasse, enfim, o que aconteceu nessas últimas horas, e já aproveitando para responder a pergunta do Sérgio Torres, de Salvador, que ele pergunta se o Brasil está preparado para julgar um almirante e pergunta se os comandantes, então, comandantes do Exército e da Aeronáutica também poderiam ser punidos pelo silêncio a respeito do golpe. Oi, Sérgio, muito bem-vindo. Olha, é aquela história, né? Além do almirante, você já tinha generais na linha de tiro por causa dessa construção do golpe, né? Agora já são 3 minutas de golpe. Tem uma na casa do ex-ministro da Justiça, tem a outra no
celular do ajudante de ordens do então presidente da República, que, enfim, né, e um tenente-coronel da ativa do Exército, e agora mais essa história de uma minuta de golpe que foi parar no Alvorada, e o Bolsonaro convocou a cúpula militar para discutir, né? Então você já tem aí os generais do Exército na mira, e agora você tem também mais um, que é o almirante Almir Garnier, que era o comandante do Exército e que, segundo o relato do Mauro Cid para a Polícia Federal, foi o único dos três comandantes, né, que se dispôs, né, a botar as tropas da Marinha a favor do golpe, de um golpe de Estado. Disse que as tropas da Marinha estavam à disposição do presidente para o que ele quisesse. A aeronáutica não reagiu assim, o Exército também não. Há informações até, Sérgio, de que eu não tenho essa informação de primeira mão, mas há informações de que na reunião o comandante do Exército, general Freire Gomes, deu um basta, assim, tipo, não posso conversar sobre isso, teria até ficado um climão ali entre ele e o Bolsonaro na reunião. Mas isso tudo precisa ser confirmado. Por enquanto a gente tem versões. Se o Brasil está preparado, o Brasil está preparado sim, mas que vai dar uma confusão danada. Você botar no banco dos réus generais, agora o almirante, com certeza, isso sim causa muito calor, um calorão nas Forças Armadas. O que o general, o atual comandante general Tomás Paiva me diz e o que os outros dizem, o que o ministro da Defesa José Múcio diz? Eles todos dizem o seguinte, que a Justiça vai fazer o papel dela, a Polícia Federal vai fazer o papel dela e quem tiver culpa no cartório vai ser punido. Vamos ver, né, Sérgio? Vamos ver se agora vai. Seguimos aqui com a Eliane Cantanhede, direto de Brasília, no nosso Jornal Eldorado. Eliane, tem diversas pautas que o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, tem pautado, pautas de costumes, né, com assuntos bastante polêmicos, que tem agitado aí Brasília, mas também mexido com o Congresso, que tem se mostrado contrário a diversas manifestações, por exemplo, o marco temporal, né, tem uma ameaça aí da Frente Parlamentar da Agropecuária de enfrentar o Supremo, obstruir votações no Congresso, enquanto o marco temporal das terras não for aprovado no Senado, né, tem apoio da bancada evangélica, a bancada da bala, a questão do aborto também está sendo movimentado dentro do Congresso, formas de legislar sobre isso, né, e não deixar para o Supremo Tribunal Federal. Como é que as coisas devem se desenrolar, pensando também na governabilidade, né? Pois são 4 temas que aí opõem o Congresso ao Supremo Tribunal Federal. Como você já disse, né, o marco temporal das terras indígenas, aquele porte de pequenas quantidades de drogas, de maconha, né, que deixaria de ser crime, né? Terceiro, a questão do casamento homoafetivo, casamento gay, e o quarto, que é a questão do aborto. Todas essas questões estão andando, estão bem avançadas no Supremo Tribunal Federal e o Congresso reage. O Congresso reage, por exemplo, contra o porte de drogas. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele já avisou que, olha, quem legisla é o Legislativo, o Judiciário julga, né? E o Judiciário está sendo acusado, particularmente o Supremo, de avançar, né, desse furor legisferante. Mas tem um problema. Por que o Supremo tem que decidir? Porque o Congresso não decide, o Congresso não vota e as ações são enviadas para o Supremo. A própria questão da liberação do aborto, da descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação, foi provocada por quem? Por
por um partido político, o PSOL. Já que o Congresso não decide, o PSOL entrou no Supremo. Então tem essa queda de braço que nessa semana vai ter, por exemplo, na quarta-feira, né, a Comissão de Previdência, de Desenvolvimento Social e Família da Câmara dos Deputados vai tentar, olha só, gente, vai tentar votar uma lei proibindo, voltando atrás no casamento homoafetivo entre uma mulher e uma mulher ou um homem e um homem. Então, o relator é um pastor, o pastor Eurico, deputado do PL, né? E ele tinha 9 projetos, jogou fora os 8 que eram a favor de ratificar o casamento homoafetivo e ficou com um único que é contra. Imagina, o casamento homoafetivo foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. Já imaginou se o Congresso agora acaba com isso? Então, quarta-feira, votação importante numa comissão da Câmara. E tem também a questão ali do aborto, né? A descriminalização do aborto até 12 semanas de gravidez, porque a ainda presidente do Supremo, Rosa Weber, né, que está saindo do Supremo, ela já votou, fez um voto de 126 páginas, descriminalizando o aborto nessa primeira fase. E ela fez esse voto por escrito no plenário virtual. O novo presidente, o sucessor dela, Luiz Roberto Barroso, que toma posse na quinta-feira, pediu um destaque para que a questão saia do plenário virtual e vá para o plenário presencial. E agora, o Barroso, que é católico, ele vai dar continuidade ou não a essa votação. O importante é que, qualquer que seja o desenrolar da votação, o voto da Rosa Weber será computado, gente. Tudo bem, vamos acompanhar. E outro assunto importante da semana, na sexta-feira o presidente Lula vai passar por uma cirurgia no quadril, eu citei coluna, mas é no quadril. E aí, como é que fica a vida dele? Ele vai para o home office, é isso? Eu também cometo esse erro. Na verdade, não é na coluna, é no quadril, né? Ele vai se operar aqui em Brasília, né? Com acompanhamento do médico dele de São Paulo, que vem de São Paulo para Brasília. E depois ele vai repousar, né, no Palácio do Alvorada. O grande temor de todo mundo, a gente já falou aqui, mas toda hora alguém me fala de novo, é que ele em casa vai ficar muito submetido à vontade da mulher dele, a primeira-dama, Janja, a Rosângela da Silva. Então, é aquela história, né? Como é que vão ser esses próximos dias na presidência? Quem é que vai cuidar da pauta? Quem é que vai abrir e fechar a porta? Quem é que vai participar das reuniões e decisões de governo? Então, a gente deseja, obviamente, uma operação super bem sucedida para o nosso presidente da República, que ele se recupere rapidamente e que enfim, tudo deu certo antes, durante e depois da cirurgia. E aí ele volta a ficar liberado, vai depender muito dos médicos, né? Como for a cirurgia, né, Eliane? Depende muito. Tem gente que está prevendo 30 dias, mas eu acho que pode ser, ele pode voltar devagarzinho antes disso, né? É sempre assim, joga para cima, porque é melhor você diminuir depois, dar a boa notícia de que não precisa tanto tempo, do que você prever pouco tempo e ficar adiando a volta. Mas ele pode ficar, o presidente Lula pode ficar até uns 30 dias de recuperação no Alvorada. Eu acho que não chega a tudo isso não, mas é uma hipótese. E o vice Alckmin assume algumas funções, principalmente viajando, Helene?
Essa semana, inclusive, o presidente Lula já tinha algumas viagens programadas e ele cancelou as viagens, porque, afinal das contas, ele é presidente da República, mas ele é uma pessoa, e ele é uma pessoa que já também não é muito jovem. Então, para ficar viajando para lá e para cá, sobe avião, desce avião, tem o estresse, né, do pouso, da decolagem e tal. Então, essa semana as viagens foram canceladas, a própria agenda reduzida, menos nessa segunda-feira, porque o Lula tem uma agenda pesada nessa segunda-feira, inclusive com encontro internacional com, eu não sei se é primeiro-ministro ou presidente, da onde? Do Vietnã. Então, ele vem, tem almoço no Itamaraty, tem encontro bilateral, tem a sessão de fotos, tem assinatura de acordos, e o Lula começa a semana com uma reunião quase ministerial com o vice Alckmin, com os principais ministros lá no Alvorada. Ou seja, ele hoje tem uma agenda bastante cheia, mas a partir de hoje ele começa a reduzir o ritmo da agenda. Muito bem. Eliane, também tem coluna social hoje aqui em São Paulo? Que bom que você está me perguntando, sabe por quê? Porque hoje tem o lançamento de um livro muito legal em São Paulo. É um livro de duas amigas minhas, que são jornalistas muito respeitadas, minhas queridas amigas. O livro é Muito Além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão. Ele é lançado pela editora Aberge, né? E a ideia é aproveitar esse tema, que é um tema muito amplo, né? Para um papo também sobre casos, sobre dicas práticas, sobre como funciona Media Training, qual é a importância para homens e mulheres que têm público, que têm muita visibilidade. As autoras são a Patrícia Marins e a Miriam Moura, duas queridas amigas minhas. O lançamento vai ter também, deixa eu ver aqui onde é que vai ser o lançamento. Vai ser, acho que na Juscelino Kubitschek, na livraria da Vila do JK, né? Da Juscelino Kubitschek. Exatamente. Vai ser daqui 25 de setembro, na livraria da Vila, no shopping JK Iguatemi, né? E vocês, nossos ouvintes, estão convidados. Além de você, claro, Carolina Ercolim, e você, claro, Raíssen Abac. Se eu tivesse aí, eu ia correndo. Muito bom. Está aqui Eliane Cantanhede, também com uma sugestão aqui de lançamento aqui em São Paulo. Semana que vai continuar, a gente vai seguir com elas aqui sempre às 9 horas da manhã com essa coluna. E reforça aqui, né, como fez o Sérgio hoje, pode mandar sua pergunta para Eliane Cantanhede, que é um privilégio aqui da Rádio dos Melhores Ouvintes, ela responder as questões que te afligem aí em casa.